Olá, boa noite. Na série das eleições 2014, o convidado de hoje no Conexão RS é o candidato à reeleição para o Senado pelo PMDB, Pedro Simon. Nos acompanhe. Pedro Simon nasceu em Caxias do Sul e tem 84 anos. É formado em Direito, já foi vereador e deputado estadual. Está no 4º mandato como senador da República e havia desistido de concorrer, mas voltou atrás depois da morte de Eduardo Campos. Boa noite, senador. Seja bem-vindo ao Conexão RS. Muito obrigado. Também está conosco para essa entrevista o mestre em Comunicação e Informação e diretor da editora da UBRA, professor Astomiro Romais. Boa noite, professor. Obrigado pela presença. Boa noite, satisfação. Bom, senador, na sua campanha o senhor tem adotado um discurso que se aproxima dos jovens, né? E tem dito que é preciso que eles se engajem na política justamente para tentar mudar o status quo. O senhor acha que a ideia do senhor é atrair esse eleitorado jovem? Sinceramente, não. Eu não estou pensando em atrair ou não atrair o eleitorado jovem. Eu estou analisando dentro da realidade que eu vejo no contexto brasileiro. Eu tenho dito e repetido, lamentavelmente, não esperem nada do Congresso Nacional. Não esperem nada do Poder Executivo e não esperem nada do Supremo. As reformas que nós estamos necessitando, as mudanças, as transformações, lamentavelmente, a minha longa vida tratando disso me levam a essa conclusão. O Brasil só vai iniciar esse trabalho com o povo na rua. Não o povo armado, fazendo encrenca, arrebentando, não os caras pintados. Eu digo os jovens, eu digo os trabalhadores, eu digo as pessoas que têm um interesse em debater, ir para a rua para discutir o problema da reforma política, para discutir o problema da reforma agrária, para discutir o problema da reforma econômica. Eu tenho a convicção mais do que certa, e a vida tem me dito isso, que os jovens, e junto com os jovens, os pais, na rua, debatendo, é que levarão o Brasil às reformas que ele necessita. Porque precisa se fazer uma pressão, vamos dizer assim, em cima do Congresso, em cima da presidência? O Congresso, infelizmente, são as pessoas que estão lá. Estão lá, modificam, um tem 4 anos, outro tem 8 anos, mas as grandes modificações, por exemplo, a reforma tributária, que é necessária ser feita. É necessário tributar as pessoas que têm mais, as grandes fortunas. É necessário que a União perca a ganância de que 70 e tantos % praticamente fica com ela. É importante que o municipalismo seja valorizado. O município é onde as pessoas moram, onde as fábricas existem, onde as estradas são construídas. E, no entanto, elas têm uma migalha do orçamento. E um prefeito, para ser importante, para trazer um bom trabalho, ele tem que, dos 4 anos de prefeito, 1 ano ele tem que ir a Brasília, voltar, para trazer como caridade aquilo que ele tem direito como município. E eu vi e acompanhei, por exemplo, que a grande transformação, a grande mudança que nós fizemos nesses últimos tempos, em nível de uma grande reforma, foi a chamada ficha limpa. Nós temos no Brasil um problema, infelizmente, da corrupção, da irresponsabilidade penal. Vai para a cadeia ladrão de galinha, tem que se cuide. Agora, político, deputado, senador, ministro, gente importante, é muito raro acontecer isso. Porque o Brasil adota um sistema que o mundo, os grandes países, os modernos países, não admitem uma coisa dessa. O cidadão, o Pedro Simon, aqui chegou na universidade e roubou. Roubou, então eu sou processado. Eu sou processado, o juiz de Canoas me condena. Aí eu recorro para o Tribunal de Porto Alegre. O Tribunal de Porto Alegre vai para uma junta do tribunal. A junta confirma que eu fui condenado. Eu recorro para o pleno do tribunal. O pleno confirma que eu fui condenado. Eu recorro para o Superior Tribunal de Justiça, que manda para uma junta lá em Brasília. Eu vou condenado. Vai para o pleno, eu sou condenado. Vai para o Supremo. Isso
cada processo desses leva 2 anos, 3 anos. É uma história sem fim. E no fim de curso de prazo, o cidadão nunca é condenado. Então há necessidade de reformar, de haver a reforma política, mas também uma reforma na estruturação do judiciário, nas leis penais? Evidentemente, evidentemente. No mundo inteiro, como é que acontece no mundo? O cidadão, nos Estados Unidos, o cidadão é condenado? É condenado. Recorre. Na segunda instância, ele é condenado? É condenado. Pode recorrer, mas vai para a cadeia. Pode recorrer, mas perde o mandato. Quer dizer, a ficha limpa hoje, o povo foi para a rua no passado. Fizeram eu tive 2 processos que eu entrei, o problema da ficha limpa, não passava, não andava. O povo foi para a rua, a OAB e a CNBB foram para a rua, conseguiram 1.500.000 assinaturas, e a Constituição permite que os chamados projetos populares, o projeto tramitou, andou o projeto. Ninguém acreditava que o povo, que o Congresso votasse a favor. Sim. Não, o Congresso não vai votar a favor. O Congresso está todo mundo acomodado nisso, que pode acontecer o que acontece. O cara nunca é condenado. Chegou no Senado, na terça-feira, mais de 20 discursos de senadores contra o projeto de lei. Não, não vamos votar a favor. Não vamos votar a favor. No dia seguinte vem a votação. A amplidão aquela da praça em frente ao Congresso, lotada de jovens. Sim. Todo mundo com umas cores da bandeira do Brasil, uns carregando uma cruz, outros carregando um poste preparado para botar o nome do senador, e todo mundo gritando. Sim. O projeto foi votado por unanimidade. Em 24 horas de diferença, o Senado, que antes era praticamente contra, viram o povo, acompanharam, foram conversar com o povo e mudou os 20 anos. E hoje está em vigor. Sim. O que acontece hoje? O Maluf não é mais candidato. O Maluf teve nesses últimos 40 anos, ele teve um processo atual do outro, mas sempre assim, recorre, chega um determinado prazo, 10 anos, terminou o prazo, decurso de prazo, absolvido porque o processo não chegou ao final. Posso entrar na conversa já? Hoje, esse cidadão não pode mais ser condenado. Ele não pode mais ser condenado. E o que é importante, vocês nem estão se dando conta, mas já na filiação partidária, aqui em Canoas, lá em Porto Alegre, na hora de escolher os candidatos a deputado, etc e tal, sim, o partido já seleciona, sabendo que se bota o nome, ele vai ser impugnado. Aliás, o próprio candidato, eu conheço o cara que nós chamamos, convidamos o companheiro, olha, eu não posso, porque eu fui condenado assim, ninguém se lembra, mas ninguém se lembra, não sei o quê, mas se eu for candidato, eu vou jogar. Senador? Então, o povão fez uma reforma fantástica, que eu posso dizer, já não é assim. Sim. O que eu vivi dizendo há 20 anos, que só ladrão de galinha vai para a cadeia, hoje eu e os meus colegas podemos ir para a cadeia também. Senador, eu queria retomar essa questão colocada aí inicialmente pelo apresentador, acerca dessa questão relativa ao seu discurso. Né? Todo mundo sabe que você tem um discurso contundente, um discurso agudo. Aliás, eu aprecio muito a sua forma de colocar digamos assim, a emoção, enfiar a emoção em cada palavra sua, grudar a alma em cada expressão sua. Porém, eu vejo... É que eu sou assim. Eu vejo que é da sua natureza, né? Eu também sou um pouco assim, mas enfim. Mas a questão, por exemplo, do seu discurso atual, e recentemente, inclusive, um jornal colocou um comparativo, né, das suas expressões com as expressões da Sininho, etc. e tal, né? Significa que você está com um discurso muito contundente, um discurso agressivo até, né, de certa forma, no bom sentido, falando muito em renovação, em transformação. E aí a pergunta que vem imediatamente é isso: como é que alguém que está há 6 décadas, digamos assim, envolvido na questão do poder na vida pública, 30 anos praticamente de Senado, vem de repente com um discurso de transformação, de renovação? Como é que o senhor concilia esse discurso com a sua vida pública? Me devolve você o microfone? Não, acho que você tem lapela, né? Já tem lapela aí, já está. O senhor já está plugado aí. É que eu vi. Em primeiro lugar, você concilia essa questão da sua longa trajetória com esse discurso agora? Em primeiro lugar, o amigo está fazendo um equívoco. Eu falo da maneira vibrante, como eu falava quando eu tinha 18 anos. Esse é meu estilo. Esse sempre foi o meu estilo.
Mas as palavras renovação, transformação, parece que estão muito fortes na sua campanha atual, no meu entender. Me perdoe, eu falei renovação durante todos os anos da ditadura militar. Eu falei renovação e acaba a ditadura, vamos fazer democracia, quando dava cadeia. Quando nós falávamos cercado pela praça, com os militares em roda, a imprensa tinha censura, as cassações existiam, e eu mantive a oposição no Rio Grande do Sul, sustentei a oposição no Rio Grande do Sul durante toda a ditadura. Esse sempre foi o meu estilo. E eu falo em renovação e falo em modificações, porque graças a Deus eu tenho esperança. Eu falei... Quando nós restabelecemos a democracia, quando nós derrubamos a ditadura, eu continuei esperando. Falei, acreditei que com o Fernando Henrique nós íamos fazer as modificações. Chegamos a começar. O Plano Real foi uma realidade. Com o Lula, eu achei que seria o momento. O PT chegou no governo, eu votei no Lula, achei que ele ia fazer. E reconheço hoje que no plano social as modificações foram feitas e foram positivas. Mas no plano da ética, no plano da moral, nós estamos no fim do mundo. Nós estamos vivendo hoje o regime do troca-troca, dando o que se recebe. Então, temos 40 ministérios, 30 partidos, porque essa é a realidade que nós estamos vivendo. Então, eu acho que o senhor pode estar querendo acrescentar uma coisa ao que o senhor já disse. E o senhor está com 84 anos e está falando em renovação. Sim. Eu estou com 84 anos e estou falando em renovação. E se eu chegar aos 90 e tiver condição de falar, espero que não precise falar mais em renovação. Acho que se a Marina ganhar e se ela fizer aquilo que a gente imagina que ela pode fazer, talvez nós tenhamos encontrado o nosso caminho. Agora, eu estou nessa luta, mas o senhor me perdoe, a igreja está nessa luta, a OAB está nessa luta, grandes nomes e grandes lideranças estão nessa luta, lutando, gritando, berrando, porque, infelizmente, o Brasil vem em épocas conturbadas e nós não conseguimos chegar lá. Então, eu queria emendar outra pergunta. Só se o senhor me querer dizer para mim que falar em inovação, renovação, tem idade limite. Ó, depois dos 80 anos... Na verdade, senador, não seria questão da idade só, mas, por exemplo, da sua longa militância na vida pública. Quem está há tanto tempo, de repente... Mas não deu para fazer, ou de repente tem aquele lume para dizer, a partir de agora começa a fazer. Essa era que é a questão fulcral do... Os projetos eu tenho apresentado permanentemente. As minhas tentativas eu tenho feito permanentemente. A minha luta eu tenho feito permanentemente. Agora, não saiu. Agora, o Pedro Simão estava lá e não saiu. Mas se eu não tivesse lá, também não teria saído. É que o Brasil não conseguiu vencer essa etapa. Quer dizer, o Brasil avançou, derrubou a ditadura. Foi uma luta tremenda, tinha os que queriam a guerra civil, tinha os que queriam fazer guerrilha que nem em Cuba, tinha os que queriam fazer o sequestro, as diversas formas, eu, no Rio Grande do Sul, não aceitamos. Nós vamos fazer a luta, vamos fazer pela maneira democrática, aberta, porque se nós fizermos uma guerrilha, se nós entrarmos na luta da guerra civil, nós vamos perder. Senador, porque eles... antes de chamar a Maressa aqui, eu só queria fazer uma pergunta nesse sentido. Onde é que se esbarra? Por que não se faz, então, a renovação? Onde a gente esbarra? Por que não vai adiante? Porque a grande verdade é que as grandes transformações que são necessárias, primeiro, durante a ditadura não quis. Claro. Foram 5 generais presidentes que não admitiram. Dá para se dizer que no governo Goulart, a ditadura, quando ele pensou em fazer, ele foi derrubado. Foi derrubado pelas reformas de base que ele achava que devia ter feito. E agora, no regime democrático, Fernando Henrique e Lula. É as grandes perguntas que a gente faz. Fernando Henrique, nós tivemos no governo dele, antes do governo dele, no governo Itamar, o chamado Plano Real. O Plano Real, que o Fernando Henrique era ministro da Fazenda do Itamar, realmente ele fez um grande trabalho e é o plano que está sustentando o Brasil economicamente, passando por toda essa série de dificuldades e vem se mantido até hoje. Agora, o equívoco do Fernando Henrique, ao fazer reforma, ele fez o contrário. A Constituinte tinha dito que não tinha reeleição. Ele comprou, entre aspas, o Congresso comprou a reeleição e fez a reeleição, que é uma coisa triste. Nós estamos tentando terminar com a reeleição, porque está provado que o cara que é que nem a Dilma agora, ela está trabalhando pela reeleição dela, muito menos que trabalhando pelo Brasil. O Lula, eu volto a repetir,
pensou em fazer, fez problemas sociais como Bolsa Família, que são altamente positivos, mas no campo da ética e da moral nós tivemos um mensalão que foi o escândalo maior existente até ontem, porque hoje o maior ainda agora é a questão referente à Petrobras. Agora, é aí que eu quero chegar. Eu acho que um grande debate que a OAB está fazendo e que a CNBB está fazendo, que é tentar fazer uma discussão do conjunto da sociedade, em que a sociedade debata, analisa e se aprofunde nisso, é essa a questão que eu acho que deve ser feita. O que eu quero dizer, em outras palavras, é que eu não confio apenas na classe política sozinha. Porque o que está acontecendo na classe política? O Brasil tem 30 partidos. 30 partidos que se dividem, se multiplicam e que, na verdade, quem quer governar tem que chamar que governa com a chamada coalizão. Busca de maioria. Busca de maioria através do troca-troca. Essa é a questão também, senador, que nós poderíamos questionar. Por exemplo, o eleitorado, de repente, tem uma dificuldade de compreender como é que o PMDB, né, é da parte de sustentação do atual governo, o governo Dilma. De repente o senhor aparece... O senhor tem toda a razão. O senhor, de repente, aparece apoiando a Marina. Quer dizer, como é que o eleitorado vai compreender essas configurações? O eleitorado, sim. É difícil. O senhor, eu acho que deve compreender. Certamente. O senhor deve estar compreendendo. É que nós, no Rio Grande do Sul, do MDB, temos uma posição contrária ao MDB nacional. Isso vem de longo tempo. Que nós, do MDB do Rio Grande do Sul, queremos ter uma posição mais autêntica, mais avançada. Mas a Marina também não trabalhou no próprio governo trabalhou no Lula, governo. Etc. Tal, né? Trabalhou então, no governo. De repente se descola totalmente. Como é que funciona isso? Ficou 5 anos ministro do governo. Exato. Até que veio o chamado o mensalão. Quando houve um escândalo que praticamente implodiu contra a nossa realidade. Aí ela saiu do PT. Ela nasceu no PT, foi 2 vezes senadora pelo PT, mas quando veio o mensalão, e essa crise que, na verdade, é aquilo que eu disse, foi uma coisa que nunca tinha acontecido. Sim. Deputado foi para a cadeia, ex-presidente da Câmara foi para a cadeia, ex-ministros da chefe da Casa Civil foi para a cadeia, senador foi para a cadeia. Na verdade, foi a primeira vez que as coisas aconteceram. Nesse escândalo, ela saiu do partido. Mas sem coalizão ninguém governa, né, senador? Reforma partidária. Sem coalizão ninguém governa as composições. Como é que vai ser isso no governo Dilma, no governo da Marina, caso eleito? Em primeiro lugar, nós governamos sem coalizão no governo do Itamar, quando eu fui líder do governo. Foi um curto período de 2 anos e meio. Naqueles 2 anos e meio, quando foi cassado, o Congresso cassou o mandato do Collor, o impeachment, e assumiu o Itamar, nós tivemos 2 anos e meio em que nós chamamos os presidentes de partido. Eram uns 13, 14 naquela época. E se disse, olha, o povo elegeu o Collor. O Collor foi presidente. Agora, o Congresso cassou o Collor por corrupção. E está aqui o Itamar. O Itamar está aqui, mas ele não representa o povo, ele representa o Congresso. O Congresso que botou ele aqui. Então eu quero governar com todos. E convidou, chamou todos os presidentes de partido. E aí fez uma seleção, escolheu os ministros e debateu dizendo, quando tiver algum problema de ordem nacional, qualquer presidente de partido me convoque e nós estaremos todos aqui. E se eu achar que tem uma questão de problema nacional, eu convoco vocês. Sim. E mandou o Plano Real. E o Plano Real foi votado. Senador. O plano mais importante, mais notável, mais significativo, que até hoje está em vigor, foi votado sem um troca-troca. Sem dar um emprego, sem dar um favor, sem uma emenda de deputado e senador, sem dar ministérios, sem fazer favor. Por quê? Porque ele era inflexível e, não tendo comprador, não tendo corruptor, o outro também não apareceu. Senador, a gente o que a Dilma diz, é que a pergunta é complicada. Ele bota a faca no peito, eu tenho que ter uma resposta. Perdão. O que a Dilma diz é que se ela governar, ela vai governar com o conjunto. Sim. Não vai fazer concessão. Vai fazer um grande entendimento da sociedade brasileira. E nesse grande entendimento ela vai fazer exatamente isso. Vai chamar a sociedade, vai chamar os partidos, vai escolher um ministério de pessoas de alto gabarito, que tenham ficha absolutamente limpa, filiados aos partidos, claro, os partidos participando, mas não como hoje. E aí
nós vamos fazer um governo que seja diferente. E defende ela e defendo eu. E o senhor como ministro, né? Eu não. Sim, ela já disse isso. Não, mas eu acho que o Ministério das Relações Exteriores não é o... Já isso, meu amigo, for ficar interessado, tranquilo. Se eu for eleito senador, gostaria de ser, acho que posso ajudá-la lá no Senado. Vamos agora com 85 anos, acho que eu não estou em idade de ser ministro, nem penso em ser ministro. Vamos conversar com a Maressa na redação. Boa noite, Maressa. Bem, boa tarde. A gente agora, então, pode começar a receber as ligações dos nossos telespectadores pelo telefone 3477-9105. Você pode mandar, então, a sua pergunta que a gente vai fazer para o candidato Pedro Simon. Também está aparecendo ali a nossa fanpage, que é o facebook.com/UbraTV. Enquanto isso, eu deixo uma pergunta para o senador, até seguindo nessa linha, em relação a essa nova política que ele falou agora, que ele tem falado dos programas de televisão. Ele tem colocado a Marina Silva como representante dessa nova política. Mas a Marina Silva, ela passou por 4 partidos em 5 anos. A Marina Silva tem na sua equipe pessoas que eram do PSDB durante o governo do Fernando Henrique Cardoso. A coordenadora da campanha da Marina Silva é herdeira de um banqueiro, de um banco que deve bilhões, que sonegou bilhões dos cofres públicos. Eu gostaria de saber qual é essa nova política, porque essa nova política parece realmente muito parecida com a velha política. Como se faz uma nova política com as mesmas pessoas, com as mesmas ideias? Quais são as diferenças? Senador. Primeiro, eu gostaria de saber se a prezada companheira é eleitora do PT. Porque uma filha que trabalha, é herdeira do Banco Itaú, que tem um plano de vida realmente emocionante, preocupada a vida inteira com o plano social, analisando as questões sociais. Essa é a vida dela o tempo todo. A gente vê ela com a gente discutindo, debatendo, parece uma guria de vila, de tão singela. Mas os bancos estão com quem? A Marina, é duro essa senhorita que falou, a senhora. A Marina Silva, com 17 anos, era analfabeta. Ela, lá na Amazônia, trabalhava nos seringais. Pegou uma série de doenças, inclusive a malásia, tem mercúrio no sangue. Então ela tem complexão física muito frágil, exatamente, né, na verdade. Exatamente. 17 anos, analfabeta. Aí ele encontrou Chico Mendes e se tornou uma discípula de Chico Mendes na luta pela defesa do meio ambiente. Tanto que ela é hoje considerada uma das grandes, das 10 maiores mulheres do mundo na defesa da vida e do meio ambiente. Se elegeu senadora e foi reeleita senadora pelo Acre. Um estado onde é rico de um lado, rico do lado e miséria do outro. Ela não representava nada. Mas entrou no PT e o PT começou realmente como começou o PT. Com gente simples, com gente humilde, com uma grande bandeira. Se elegeu senadora, se reelegeu senadora, sim, foi ministra do Lula durante 5 anos, é verdade. Ela saiu do PT quando o mensalão atingiu seu apogeu. Quando ficou provado que as coisas existiam, quando as explicações não davam mais para justificar as coisas que tinham acontecido, ela saiu do PT. E houve um movimento e ela terminou sendo candidata a presidente da República pelo Partido Verde. Sim. Partido que não existe, é insignificante. Fez 20 milhões de votos. Desses 20 milhões de votos, depois se formou um movimento em torno dela continuar. E ela tentou fazer um partido. Esse partido era a Rede, onde ela reuniu 1 milhão e tanto de assinaturas para formar um partido. Não deixaram ser criado o partido. O partido, aqui em Canoas, Jorge Weck, da filha de Jorge Weck, o Weck, deputado umas quantas vezes, a filha candidata a prefeita, não deixaram a filiação de lado, não conseguiram formar aqui em Canoas, com uma infinidade de assinaturas. Aí, faltavam cerca de 10, 12 dias para encerrar o prazo
para alguém que fosse candidato, ter partido. Sim. A partir dali, eram 6 meses, não podia mais mudar. Eu telefonei para ela. E falei para ela, olha Marília, como é que não é? E eu aconselhei a ela. Olha, se tem um partido que tem tradição, que tem história, é o Partido Socialista. Sim. Que é um partido de mais de 100 anos, que tem uma biografia respeitável. Não é partido de ontem, nem de ontem, nem feito por alguns que se reuniram por causa de que está. E o presidente, o Eduardo Campos, neto do Miguel Arraes, 8 anos governador de Pernambuco e 8 anos considerado o melhor governador do Brasil. Ela pediu que eu falasse, falei com ele estava em Paris. No dia seguinte foi a São Paulo, reuniram-se os dois. Sim. E criaram o entendimento. Ela entrou com todo o grupo da rede no Partido Socialista com o compromisso de, encerrada a campanha, Sim. eles poderem fazer o partido dele. E saíram a fazer a campanha. Daqui a pouquinho, senador. E saíram fazendo a campanha dele. Faleceu dramaticamente o Eduardo e ela foi levada a candidata a presidente. E a campanha dela é essa, Sim. que é feita... Agora, eu fico impressionado quando eu vejo... Quem era a pessoa que falou antes? Uma jornalista da Ubra TV. Jornalista da Ubra TV, nossa colega aqui da Ubra TV. Sim. Ela é do PT, não? Não sei lhe dizer. Não sabe? Eu não tenho como lhe dizer. Mas sua colega, você não sabe qual é o partido dela? Não, mas eu não a conheço na sua intimidade. Eu sou colega de trabalho dela. Você é um colega de trabalho, a gente sabe. Isso, aquilo. Bom, também não tem importância nenhuma, não. É porque o tom de voz dela é o tom do PT. Sim. Agora, essa moça não tem nada. Está se reunindo com um grupo de pessoas que se recusa ao apoio de muita gente e tem um propósito. Eu tenho que conhecer quem é essa mulher. Sim. Ela é de uma pureza, de uma dignidade, de uma seriedade, de uma bondade. É de uma humildade que impressiona. A gente está com a o tempo vida dela... intervalo já, senador. Vou ter que encaminhar. Hein? Nós estamos com o tempo estourado para o intervalo agora, senador. Deixa eu pedir para o senhor encaminhar. Nós continuamos no próximo bloco. Isso, então, continuamos. Então vamos fazer um breve intervalo. Daqui a pouco a gente continua conversando com o senador Pedro Simão. O Conexão RS de hoje conversa com o senador e candidato à reeleição pelo PMDB, Pedro Simão. Senador, eu quero lhe convidar para nós irmos então até o campus da Ubra, aqui em Canoas. O Bives está com um aluno aqui da universidade que vai lhe fazer uma pergunta. Boa noite, Bives. Boa noite, Guilherme. Boa noite ao candidato Pedro Simão. E agora vamos fazer a pergunta direto aqui do campus central da Ubra em Canoas com o Paulo Vinícius Duarte, que é estudante de letras e vai fazer a sua pergunta neste momento. Boa noite. Gostaria de perguntar ao candidato o que ele poderia fazer em prol da segurança pública na sua condição de senador. Muito bem. E já encaixa uma pergunta também, Guilherme, sobre o que o senador poderia fazer junto à União para que nós pudéssemos resolver a questão da dívida do Estado com a União Federal, né, com a dívida pública, que tanto tem sido comentado essa semana. Direto do campus da Ubra, Luiz Gustavo Bives para o Conexão RS. O senhor quer começar pela dívida, senador? Um falou em dívida e o outro? Segurança pública. Fala dívida? O problema da dívida do Rio Grande do Sul realmente é um problema de todo o Brasil. O Rio Grande tem a maior dívida, mas todos os estados têm mais ou menos. E a grande tristeza de nós verificarmos é que a União trata o Estado a juro de agiotagem. Quer dizer, o juro que eles cobram do Brasil, do Rio Grande do Sul, é qualquer coisa de impressionante. Sim. Então, nós estamos pagando 12%, quer dizer, uma parte impressionante do nosso orçamento, da nossa arrecadação, vai para o governo federal. E o governo federal, nós temos diversas formas que temos debatido. Uma das questões que seria importante, inclusive, é que essa dívida fosse coordenada no sentido de
o governo federal fizesse daquela parte obras no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul remete a cobrança dos impostos federais para Brasília. 30% volta para o Rio Grande do Sul, é aplicado no Rio Grande do Sul, o resto fica por lá. Temos estado que nem a Bahia, por exemplo, que é o contrário. Quer dizer, ela recebe em obras muito mais do que arrecada. Então, a grande discussão e o grande debate é que essa questão como está não pode continuar. Por que não foi votado até agora o projeto que muda o indexador, senador? Porque o governo não quer. O governo chegou a mandar um projeto para o Congresso Nacional sobre o indexador, se debateu, se analisou, a Câmara aprovou, foi para o Senado, e cada vez que nós vamos votar, o líder do Senado pede para não votar. Sim. E agora, inclusive, era para ser votado na última terça-feira da semana passada, sim, e aí deixaram para depois da eleição. Pra gente responder o que depois da eleição, com toda a sinceridade, eu acho que é imprevisível o que pode acontecer. Sim. É imprevisível o que pode acontecer. Para a gente poder responder o colega aqui, nosso aluno aqui da UBRA, a questão da segurança pública, o que o senhor pode propor no Senado? Eu acho que o problema da segurança pública, ele, em primeiro lugar, tem que se reconhecer que ele não pode ser considerado apenas um problema do Estado. Eu acho que a União tem responsabilidade, e responsabilidade grande também na segurança pública. E a tal ponto que eu sinto e vejo que as verbas da União que ela gasta com os militares é uma verba positiva, concreta, sim, mas a verba que ela gasta com a segurança estadual são praticamente insignificantes. Eu vejo, por exemplo, que eu fui governador, lá se vai não sei quantos anos, tinha praticamente o mesmo número de militares que tem hoje a Brigada Militar. Sim. Quer dizer, um número que é muito menor, pelo menos uns 10 mil seriam necessários a mais. Eu creio que foi feito quando teve agora a Copa do Mundo. Na Copa do Mundo, o governo federal armou um esquema especial que funcionou e todo mundo reconhece que foi um sistema altamente positivo. Apesar da vida de milhares e milhares de pessoas de todo mundo e dos brasileiros se locomoverem de um estado para outro também, a segurança foi positiva e um dos índices que se tinha mais medo e mais preocupação que era por a segurança deu certo. Eu acho que como foi feito naquela ocasião, é possível e seria altamente proveitoso que um esquema dessa natureza fosse feito. Sim. E que, em primeiro lugar, o problema de segurança fosse um problema do contexto geral, do presidente, do governo federal com os governos de Estado. Sim. E se organizasse um sistema de participação coletiva, onde todos tivessem realmente ação e a visão. Inclusive o Exército. Exatamente. E a outra coisa é que nós temos que tirar um pouco da segurança dos gabinetes, à disposição do fulano, quer dizer, em serviço burocrático e colocaram mais na rua, que é o lugar onde... Senador, mas a questão... Mais curto, uma pergunta, sim, professora. Essa questão, por exemplo, da segurança, isso não tem um lastro muito maior. Não adianta eu colocar um policial ao lado de cada cidadão. Não tem uma questão estrutural que precisa ser revista, questão da educação, da distribuição de renda. Tudo isso não é um componente que acaba gerando a violência também, num contexto global? Porque só botar gente policial na rua, não sei se resolve o problema, é querer curar câncer com esparadrapo, de repente, né? Não lhe parece? Eu pego uma parte e boto no meu discurso. Eu recebo totalmente, o senhor está absolutamente certo, absolutamente correto. Tanto que, fruto disso que o senhor está dizendo, hoje eu sou advogado, fui muito júri quando era jovem, antes de entrar na política, e na hora de defender, uma das coisas que eu dizia é o seguinte: olha, ele cometeu um crime. Cometeu um crime, fez, não devia ter feito, exagerou, etc. Tal. Agora, tem o seguinte: se ele for absolvido, só esse tempo que ele está na cadeia, só os pecados que ele está pagando, já é alguma coisa. Eu duvido que ele volte. Agora, se ele for para a cadeia e ficar 10 anos misturado naquela escola de crime que são as prisões do Brasil, eu garanto que ele vai voltar aqui. Isso o senhor tem razão. Entra com mal e sai com 10 males, né? Exatamente. O senhor tem absoluta razão, se nós não cuidar da educação, e essa já começa a educação, entre os vários esquemas da questão da educação, é o esquema de que a criança fora da escola, hoje, infelizmente, os lares mudaram
No nosso tempo, a mãe estava, eu criei a minha mãe, estava em casa, a família estava em casa. Hoje o pai sai para trabalhar e a mãe sai para trabalhar. E é normal que a mulher tenha a sua ocupação. Sim. Hoje as professoras, hoje as médicas, hoje as advogadas, hoje mulheres estão na vida profissional mais do que os homens. Só tem uma coisa, né? Lá na Suécia, na Holanda, nesses outros países, a mulher saiu. Mas os filhos tiveram colégios de integração total, onde eles ficavam ali de manhã, ficavam de tarde. Tinha, e não como aqui, sim, onde ele vai de manhã no colégio, de tarde é a droga, é o vício, senador, é a escola do crime que ele tem na rua. A gente tem uma pergunta de um telespectador que a Marissa vai nos passar agora. Boa noite, Marissa. Olá, de novo. O telespectador é o Valtair Quadro, de Cachoeirinha, até aproveitando a experiência como advogado do senador. Ele quer saber qual a posição, então, que a gente estava falando de segurança pública agora, que é uma preocupação recorrente dos nossos telespectadores. Qual a posição do senador em relação a uma possível reforma do Código Penal e se ele seria a favor de uma redução da maioridade penal? Essa é uma questão que está apaixonando. E eu fui muito tempo professor de Sociologia e Economia Política. É um tema que eu me dedico com grande profundidade. É verdade que, quando a gente vê os casos que estão acontecendo, de jovens, até de jovens que estão sendo utilizados por quadrilha, botar menor, porque na hora de fazer, de ser responsável pelo crime, eles saem e deixam o menor no lugar, há um grande debate no sentido de diminuir o tempo da penalidade de 18 para 16 anos. Eu vejo que esse é um caminho positivo, que nós temos que analisar. Agora, eu sou muito sincero. Eu acho que eu não me sinto à vontade de votar isso enquanto nós não tivermos um mínimo do necessário de transformar os presídios de hoje com o mínimo de segurança para que pelo menos os jovens tenham condições de terem recuperação. Certo. Hoje, um jovem desses que entra num presídio, começa que ele já é violentado, ele já é abusado e depois de toda essa questão de violentado, de abusado, é uma escola de crime. Eu acho que é séria a questão. Eu acho e reconheço que 16 anos, talvez até caminhamos para isso. Mas me parece que devia ser feito primeiro um grande esforço, um enorme esforço, para que as escolas, os presídios de escola, sim, onde esses jovens forem colocados, lhe dê o mínimo de condições de dignidade para que eles possam se recuperar. Certo. Senador, a gente tem mais um intervalo. Na volta vamos ter mais uns 2 minutos para conversar. Então, daqui a pouquinho a gente volta. No Conexão RS de hoje, a gente está conversando com o senador e candidato à reeleição pelo PMDB, Pedro Simon. Senador, neste final de semana surgiram, então, denúncias a partir do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Boa parte dos citados nessa delação premiada são do PMDB. O que há no partido em que surgem nomes do PMDB e como o senhor avalia, qual a sua postura quando o senhor vê colegas de partido envolvidos nesses escândalos? Eu acho que tem gente no MDB que deve para satisfações com a justiça. E deve ser apurado. Agora, nesse caso da Petrobras, é PMDB. Um e outro. Basicamente é o PT. Sim. É o PT da presidente. Inclusive o PT, quando a presidente era chefe ministra de Minas e Energia, a partidarização da Petrobras começou lá, quando hoje o governador do PT da Bahia era o presidente da Petrobras, foi o primeiro presidente da Petrobras, e começaram a transformar a Petrobras em cargo de mando e de divisão de funções. E de repente a Petrobras, um patrimônio fantástico nosso. É o maior orgulho do Brasil, a Petrobras. Sim. Até no campo científico,
ela é o maior feito dos brasileiros, descobrir petróleo a 7.000 metros de profundidade, com 3.000 metros de gelo. E hoje a Petrobras, nas bolsas de valores internacionais, tem a metade do valor que tinha. Foi horrível, deve ser apurado. Tem gente do MDB lá, tem que sofrer, tem que pagar o preço, mas a presidente tem que realmente permitir. O PMDB não precisa se reinventar ou talvez se refundar? Nós, do MDB do Rio Grande do Sul, há muito tempo defendemos isto. Eu, pessoalmente, penso em sair fora. Mas, infelizmente, hoje, a saída não é fundar um novo partido. O último que a gente confiou era o PT. E, realmente, o PT, quando começou, era um partido excepcional. Até chegar no poder. Quando chegou no poder, esqueceu a Bíblia, esqueceu os estudos que tinha e ficou no poder. E quer ficar no poder pelo poder. Eu acho que, indiscutivelmente, nós vivemos um momento muito sério. E por isso eu acredito que a Marina, à margem desses partidos, centralizará a sua ação no contexto do povo brasileiro, onde se possa dizer que os responsáveis serão os primeiros e onde nós possamos fazer a reformulação partidária, sim, onde cada partido tem uma ideologia, tem uma doutrina e tem um princípio. Nós temos mais uma pergunta de um telespectador. Marissa, por favor. Olá, de novo. A pergunta agora vem da internet, é do Paulo Soares. Ele quer saber a posição do candidato, do senador, em relação ao SUS. Por exemplo, se ele aprovaria uma lei para que todos os políticos utilizassem o SUS. E o Paulo Soares, é Paulo Soares, né, Marissa? Ele pergunta se os políticos deveriam usar a sua posição sobre o SUS e se o senhor aprovaria uma lei em que todos os políticos fossem obrigados a usar o SUS. Com toda sinceridade, eu aprovaria. Não passaria. Porque quem conhece o SUS sabe as dificuldades e o drama que atravessa. Quando eu fui governador do Rio Grande, eu apresentei um projeto de lei na Assembleia Legislativa que nenhum salário do Rio Grande do Sul podia ser maior do que 15 vezes o salário mínimo. Sim. Aumentou para 20, mas já era alguma coisa. Hoje, o meu projeto de lei, que é lei, virou a parte fixa é 20. Os variáveis podem ser diferentes. Eu acho que a pergunta é absolutamente correta, porque eu tenho tido vantagem na hora da doença, na hora da dificuldade, que, infelizmente, o SUS, dolorosamente, é uma triste realidade. É muito ruim. Senador, eu queria já botar na esteira dessa questão uma outra temática que certamente lhe é muito desagradável, mas talvez seja uma oportunidade também de o senhor esclarecer isso, né? Que foi veiculado amplamente aqui no Sul a questão de um tratamento dentário que o senhor teria feito, com custo de R$62 mil, as custas do erário público, etc. Não sei, as pessoas dizem que é um direito, né? É legal, mas perguntaria com todo o capital ético que o senhor, né, acumulou ao longo da sua trajetória política, seria, além de legal, isso seria também ético de sua parte? Até a oportunidade de o senhor esclarecer que isso foi veiculado, porque todo mundo comentou a farta essa questão aí, né? De um tratamento dentário, etc. Né? Não, em primeiro lugar, não foi tratado parcamente. Foi uma jornalista da Zero Hora que fez a publicação. E entrando no jornal, anteriormente no estado de São Paulo, né? O estado de São Paulo publicou essa foi uma jornalista da Zero Hora que fez a questão. E eu realmente fiz um tratamento de implante, porque eu não tive condições de fazer uma ponte ou até uma dentadura postiça, porque os médicos diziam que o meu jeito de falar e a minha gesticulação, a dentadura saltaria. Eu poderia usar, poderia falar normalmente, mas não poderia se ajustar. Então eu fiz esse implante que saiu realmente essa importância. Agora, eu tenho uma vida inteira. Ministro, vereador, 16 anos de deputado estadual, governador, senador da República. Eu, graças a Deus, durante a imensa maioria da minha vida, eu praticamente
tive uma saúde perfeita. Isso foi a coisa que eu fiz. Não me parece que seja um crime, no sentido de me imputar porque eu fiz o implante de dente. Com toda sinceridade, eu recebo isso, mas depois de ter 85 anos de idade, 60 anos de vida pública, não tenho nada no meu nome, sou uma pessoa pobre, humilde, tenho que carregar essa questão porque eu fiz um tratamento dentário. Senador, a parte de política externa do governo de Marina Silva aponta que o Brasil deve se distanciar um pouco dos BRICS, o grupo aí composto pelos emergentes como Rússia, China, África do Sul, e se aproximar novamente dos Estados Unidos. O senhor acha que essa aproximação com os Estados Unidos seria um benefício, traria benefícios para o país? Eu acho que nós não devemos nos afastar dos Estados Unidos. Acho que é bom ter bom diálogo com os Estados Unidos, principalmente de igual para igual, que ao longo do tempo o nosso diálogo com os Estados Unidos foi de baixo para cima. Quer dizer, o movimento 64 está provado que foi o americano que orientou, coordenou, dirigiu, deu o golpe no Rio Grande do Sul, no Brasil saiu orientação americana, no Uruguai também, no Chile também, no Paraguai também, na Argentina também. Sim. Agora, esse novo diálogo que está sendo feito com o americano, eu acho altamente positivo. Sim. Acho que deve ser feito e é importante que seja feito. Só não vejo por que nós não continuar tendo um entendimento com China, Índia, Rússia e África do Sul. Sim. Acho que esse grupo, que se nós verificarmos, são o grande desenvolvimento do futuro, a maior área do mundo, sim, os 3 maiores países do mundo, a maior população do mundo. Sim. Nós nos dialogarmos e trazermos maneira de colaborar e de convivermos, não vejo nada Nós de temos menos de 5 minutos, eu preciso dar 1 minuto no final para o senhor fazer as suas considerações, mas aproveitando o gancho de que o presidente José Mujica está aqui no Rio Grande do Sul hoje, o que o senhor acha da experiência que ele fez no Uruguai de regulamentar o consumo da maconha? O senhor acha que é um caminho para o país, para o Brasil? Eu não acho, não. Eu acho que, ainda mais da maneira como ele fez, uma regulamentação pura e simples, eu acho imprevisível o resultado. O Uruguai, que é de tamanho assim, pequenininho, se resume no Uruguai, em Punta del Este, se Montevidéu em Punta del Este, mas no Brasil, no seu contexto geral do país continente, com essas fronteiras que nós temos, com produtores imensos como Venezuela, Colômbia, etc. e tal, eu acho que não é hora de nós caminharmos para isso, não. Tá certo. Bom, senador, últimos minutos. Eu te perguntar mais uma coisa. Acerca, por exemplo, nós vivemos num país pobre, né? Essencialmente pobre. É que a gente olha para o contexto político hoje, me preocupa, por exemplo, verificar que, por exemplo, no próprio Senado, né, funcionários de carreira, 2.500, mais 3.516 contratados terceirizados, que totaliza mais de 6.000 pessoas trabalhando em função do Senado, né? Isso é quase um estádio de futebol do Campeonato Gaúcho aí lotado, né? Isso implica um custo, né, anual de cerca de 1,5 bilhão, né, para os 81 senadores. O senhor acha que a gente tem forma de enxugar isso sem colocar em risco a questão da nossa democracia? Seria possível isso, num país de pobre, a gente gastar tudo isso? Pode, né? enxugar à vontade que não põe em risco a democracia. O problema é a vontade política. E dentro desse contexto que eu digo que numa reforma estrutural, feita uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva, essas coisas podem acontecer. Pode diminuir bem, e o Congresso funcionaria até melhor. Muito bem, então os últimos momentos do Conexão de hoje é para o senador Pedro Simon fazer as suas considerações finais. Fique à vontade, senador. Eu até ia perguntar para ele também, já deve aproveitar isso, dizendo que poderia muito bem estar, né, os senatos do termo romano lá é exatamente esse conselheiro, né, na sua idade, poderia muito bem calçar as pantufas e ficar em casa e se propõe esse desafio de mais 8 anos. Isso, o que lhe instiga a fazer isso? Né? Eu acho que o professor está realmente estranhando que eu, com 85 anos, tenha aceito o desafio do meu partido, que eu volto a repetir, o candidato que seria o Beto foi elevado a vice-presidente da República e eu, à última hora, aceitei esse encargo. E tenho a tranquilidade de dizer,
que tem uma grande disposição, a grande vontade de eleito levar adiante esse trabalho. Não poderia ir para o Senado romano, não teria condições, nem capacidade, nem é o meu espírito. Se fosse para casa que eu pretendia ir, não era para ficar em casa. Eu tinha dito que eu ia imitar o Teotônio Vilela, não com a capacidade dele, mas também, graças a Deus, tem os 4 cânceres que ele tinha e as 2 bengalas, e ia fazer a pregação, atendendo os convites que eu recebo. Muitos eu atendo, mas uma infinidade eu não pude atender, de universidades, de assembleias, de entidades empresariais, de trabalhadores, para debater o que eu acho que é importante, a participação da sociedade na vida pública. A ida dos jovens, dos trabalhadores, para o debate, para nós poder mudar esse país. É isso que eu ia fazer, sinceramente, e gostaria de fazer. Mas, dependendo de você, se eu voltar para lá, eu posso dizer com muita sinceridade, eu tenho a experiência. Eu lutei e consegui boas vitórias. Sim. Nas diretas já. Na votação do Plano Real, que nós conseguimos num Congresso com todos os seus problemas, com liberdade, com respeito, com credibilidade, votar esse projeto. Eu acho que serei um senador que não causaria despesa, porque eu já estou recebendo. Tenho condições de receber sem trabalhar, porque tenho 50 anos de trabalho. Você convenceu o seu cardiologista, Lucchesi, né? Já estamos encerrando. Ele é meu amigo, e como bom amigo, ele disse: vá para casa que está na hora de ir para casa. Tá e certo. Eu ia para casa. Mas se acharem que eu devo ir, eu digo com toda sinceridade. Com a Marina lá, com as condições que ela vai fazer, eu tenho, pela minha história, pela minha biografia, eu tenho condições de ajudar a Marina nesse trabalho. Senador Pedro Simão, muito obrigado pela sua participação aqui no Conexão RS. Professor Astomiro, muito obrigado pela participação também. O Conexão RS volta amanhã, então, às 6 da tarde, quando nós vamos receber o candidato do PDT ao Senado, Lazier Martins. Boa noite, até lá.